Olá, eu estou na região do Castelo, no centro do Rio. Um importante marco relacionado à fundação da cidade, após a expulsão dos invasores franceses pelos portugueses em 1567. De lá para cá, o Rio passou por muitas transformações, incluindo a demolição de morros e a construção de aterros. A história do Rio de Janeiro é toda dessa alternância, né? Dessa conquista de aterros e desmontes, não é? Porque é uma cidade imprensada, né? Entre o mar e a montanha. De modo que a expansão necessitava de derrubar elevações e de aterrar áreas embrejadas. Fica até difícil imaginar como era a configuração da cidade na época da chegada dos portugueses. Mas não é impossível. Olha só. Nós procuramos mostrar nesse CD o ambiente natural daquela altura e as transformações que ocorreram para a realidade urbana de hoje. Nessa imagem nós estamos vendo o que hoje seria o centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa pequena lagoa, que chamava-se Lagoa do Boqueirão, que dá para o mar, tem uma comunicação com o mar, é o local onde hoje está o passeio público. Toda essa região aqui, posteriormente, foi aterrada, as pistas do aterro. Essas outras lagoas aqui estão localizadas na Largo da Carioca, essa primeira. Essa segunda aqui é onde hoje está a Cinelândia. E essa terceira aqui é mais ou menos na área do Saara, ao longo da Avenida Presidente Vargas. Essa área escura que vocês estão vendo aqui é uma área de mangues, de brejos, sujeita a alagamentos de acordo com o regime de chuvas e de marés. De seco mesmo, de terra seca no centro da cidade, nós temos pouca coisa. Nós temos aqui essa região do Morro do Castelo, que depois foi arrasado, é o berço da cidade, aqui a cidade foi fundada. Depois foi transformado numa esplanada, que é a esplanada do Castelo. Essa outra elevação desse lado de cá é o Morro de São Bento, onde hoje está o Mosteiro de São Bento, uma das nossas mais lindas peças de arquitetura barroca. E essa faixa de terra que liga as duas elevações, ao longo da Avenida 1º de Março, e essa área aqui, onde hoje estaria a Praça 15, a Praça das Barcas. Fora isso, destacamos também a Ilha das Cobras, que hoje abriga as instalações da Marinha do Brasil. O Rio de Janeiro nasceu entre o Morro do Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão e foi fundado pelo militar português Estácio de Sá em 1º de março de 1565. No lugar apertado, onde ele fez os rudimentos no dia 1º de março de 1565. Provisório, né? E tendo que ir buscar a água no Rio Carioca, no litoral. Ele ficou ali apertado, combatendo franceses e tamoios durante 2 anos. Num passeio pelas margens da Baía de Guanabara, é possível resgatar pedaços da história do Brasil. A Fortaleza de São João nasceu junto com o Rio de Janeiro. É que foi ali, aos pés do Morro Cara de Cão, que em 1565, Estácio de Sá fundou a cidade e ergueu a fortificação. Ampliada e reformada ao longo do tempo, a atual fortaleza entrou em serviço em 1618. Essa cidade provisória, quando o Estácio de Sá faleceu na batalha, lá exatamente na Glória, né, o Mendes Sá chamou os homens bons e discutiu se realmente faria a cidade na Praia do Flamengo, hoje a Praia do Flamengo. E eles resolveram levar para o Morro do Castelo, porque dava uma visão direta da entrada da Bahia. Mas eles não conheciam, porque o morro estava coberto de mata. Quando eles desmataram o morro, viram que era um terreno muito pequeno para uma cidade. E rapidamente, no final do século XVII, a cidade já se espraiou. E aí veio conhecer o problema de ser uma área encharcada com pouca zona seca. E aí a opção foi feita pelo aterramento. Foi uma opção errada, porque o Rio de Janeiro paga até hoje o problema das enchentes, porque o nível do mar está quase ao mesmo nível da terra. A cidade do Rio de Janeiro, ela nasce praticamente de uma fortificação.
ali na região da Fortaleza de São João. E a partir daí, com a expulsão dos franceses, nós vamos ter uma transferência da cidade para o Morro do Castelo. E por que Morro do Castelo? O castelo é a própria fortificação da cidade. Então é uma cidade fortificada. Então nós vamos ter fortificações que não estão propriamente inseridas na Baía de Guanabara, mas estão inseridas para a defesa da própria cidade, né, afastadas do mar. Mendes Sá instalou a cidade no Morro do Castelo, era Morro de São Januário, Morro do Descanso, passou a ser do Castelo por causa da fortificação que foi feita, né? E era acessado por várias ladeiras. E isso é o berço da cidade, era onde estava a igreja dos jesuítas e onde estava a igreja com o túmulo de Estácio de Sá. O túmulo de Estácio de Sá, que foi mandado construir pelo seu primo, Salvador Corrêa de Sá, que foi o segundo governador do Rio de Janeiro. Estácio de Sá foi realmente o primeiro governador do Rio de Janeiro e praticou atos de governador. A cidade não era para ser fundada no Morro do Castelo. A cidade, né, tudo indica que deveria ser fundada na região da Carioca. Porque nesse momento, né, no século XVI, para a indicação de uma cidade, a legislação portuguesa, né, sugeria que fosse num sítio enxuto, né, seguro e com água potável perto. A solução correta para o Rio de Janeiro foi proposta pelo Bahia Monteiro, o governador, né, que fez, né, um projeto de grandes canais na cidade e com isso você tinha uma Veneza, ou Amsterdã. Essa deveria ter sido a ocupação do Rio de Janeiro. Não estaríamos sofrendo hoje o problema, né, de enchentes, nem teríamos a necessidade de derrubar o Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi demolido na época de 1922 com o pretexto, a ideia é de que era para arejar a cidade. Ele estava ali, se vocês visualizaram e já têm visto muitas ilustrações, e onde é hoje a Esplanada do Castelo, ali era um morro empatando, digamos, o acesso ao mar, não é? Junto do mar. Então, a ideia foi derrubá-lo a fim de vir a aeração para evitar miasmas, etc. Mas também, na época, foi combatida e realmente não chegou a ser comprovado de que havia essa necessidade. Agora, o que me parece mais, como historiadora do Rio de Janeiro, como estudiosa do Rio de Janeiro, o que me parece mais calamitoso é a destruição do berço da cidade. Os portugueses não se interessaram pelo Rio somente por suas belezas e riquezas naturais. Foi também pela necessidade de defender o território e a posição estratégica da cidade do Rio. Desde sua descoberta, o Brasil sofreu invasões de piratas estrangeiros que desejavam conquistar as belas terras desse mundo novo. Por isso, já a partir de 1563, os portugueses começaram a construir diversas fortificações ao longo do litoral para fins de defesa. Não existe um registro exato do número de fortificações que o Brasil já teve. Um estudo recente chegou a 800, mas a maioria foi destruída ou virou ruína. Hoje restam cerca de 100 fortes, sendo que 42 foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. 8 deles ficam no estado do Rio de Janeiro, que reúne o maior número de fortes do país, 14 ao todo. Muitos estão instalados no entorno da Baía de Guanabara, onde nasceu a cidade do Rio. Isso porque, quando a capital do país se transferiu de Salvador para cá, em 1763, surgiu a necessidade de reforçar as defesas da cidade. Por trás das centenárias muralhas dos fortes, que resistiram à ação do tempo, existem muitas lembranças, histórias, aventuras e conhecimentos que merecem e devem ser reconhecidos por todos, brasileiros e estrangeiros. No Morro da Saúde, no centro da cidade, foi construída em 1711 a Fortaleza Nossa Senhora da Conceição. Durante a República Velha, o prédio se transformou numa prisão. Hoje, é sede do Serviço Geográfico do Exército. Na Praça 15, a Fortaleza de São Tiago abriga atualmente o Museu Histórico Nacional. Sua construção
foi iniciada em 1567 por Mendes Sá, que considerava sua localização importante no sistema de proteção da cidade. Em 1693, o forte passou a servir também como prisão para escravos faltosos. Do alto de um morro de 100 metros de altura, fica o Forte Duque de Caxias, ou Forte do Leme. A posição era privilegiada, inalcançável para a artilharia dos navios inimigos. Em 1789, serviu ali o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Antes fundamentais na defesa do território e da soberania nacional, hoje os fortes protegem a memória do país e ensinam o valor da nossa identidade cultural. Construído em 1914, o Forte Copacabana foi considerado a mais moderna praça de guerra da América do Sul. O objetivo era proteger a Baía de Guanabara de ataques inimigos pelo mar. A história do Rio pode ser revisitada em diferentes pontos da cidade. Ela pode ser contemplada em certas ruas, de dentro de um forte, diante de um casarão antigo ou do alto de um prédio. Basta manter o olhar atento e a mente curiosa.